Muita gente trabalha com fone de ouvido, e a Jabra criou um modelo específico para usar durante suas tarefas. Pensado para escritórios abertos, o Evolve 75 tem cancelamento de ruído ativo, com modo de transparência, microfone articulável e é sem fio. Com certificação Skype for Business, será que compensa comprar um fone de ouvido para usar no trabalho? Eu usei o Evolve 75 por um mês e conto aqui a minha experiência. Mas antes, deixa eu te dar uma sugestão. O Tecnocast é o nosso podcast quinzenal de tecnologia. A gente fala de eletrônicos, comportamento, negócios e muito mais. Se você ainda não conhece, vai lá assinar o Tecnocast no Spotify ou no seu agregador favorito para não perder nenhum programa. Links aqui na descrição. Por ser pensado para um ambiente de trabalho, o Evolve 75 é um fone de ouvido discreto. A cor predominante é preta, ele tem alguns detalhes em laranja e um acabamento em cromado. Ele é todo de material plástico, com exceção do trailer da cabeça, que é num material de silicone. A haste do microfone também é de silicone. As almofadas usam um material que parece ser um couro sintético, é bastante confortável e ela não sobrepõe a orelha. Isso traz bastante conforto, eu vou falar mais disso adiante. E um detalhe é que o Evolve 75 ele é um headset, então ele tem um microfone que fica numa haste giratória que não é removível. Você consegue guardar essa haste e se você não quiser utilizar o microfone, basta você girá-lo e prendê-lo junto do arco que vai na cabeça. Tem um imã lá, mas se você mexer o fone um pouquinho, ele também acaba saindo. Então não é tão legal para você sair com ele na rua. Além disso, há botões. No fone esquerdo, há um comando para ouvir o áudio ambiente através dos microfones embutidos, além de um liga-desliga para o cancelamento de ruído ativo. Do lado direito, ficam os controles de volume e o botão central que coloca o microfone no mudo. Também no lado direito, fica a porta micro USB, a chave liga e desliga e o modo de pareamento. Há ainda uma luz indicadora de conexão Bluetooth e outra para informar o nível de bateria. Outro detalhe é que ele acompanha um estojo bem legal para você acomodar o fone de ouvido, que fica bem protegido, e nesse estojo também tem um lugar exclusivo para você guardar o receptor USB para ligar no computador e também o cabo micro USB. Agora vamos falar de conexões e recursos. O Evolve 75 foi pensado para você utilizar no escritório. Então tem 3 formas de conectá-lo. A primeira delas é utilizando o Bluetooth, então basta seguir com um pareamento normal, como qualquer outro fone de ouvido. Também tem o adaptador USB, o Jabra Link. Então basta plugar o Jabra Link na porta USB do computador que tudo funciona automaticamente, não tem que preocupar com pareamento nem instalação de drivers. A terceira forma é ligando o cabo micro USB do seu computador até o fone de ouvido. O computador, seja ele Mac ou Windows, reconhece o fone de ouvido sem problema nenhum. Não precisa instalar driver e aparece como um dispositivo de áudio convencional. O que eu senti falta foi de uma entrada 3,5 mm ou P2, como você preferir, que é aquele fone de ouvido redondinho tradicional que praticamente todos os fabricantes de celular já removeram. A questão toda é, como o Evolve 75 é um dispositivo pensado para o ambiente corporativo, é necessário levar em conta que algumas empresas bloqueiam porta USB e nem todos os computadores têm Bluetooth. Então, o Evolve 75 não vai funcionar nos ambientes corporativos com maior restrição, com as portas USB bloqueadas, principalmente para evitar vazamento de dados. Agora, o recurso que eu mais gostei mesmo foi o modo ambiente. O cancelamento de ruído dele é muito bom, também vou detalhar mais sobre isso adiante. Basta você apertar o botão do modo ambiente que você consegue escutar tudo que está ao seu redor sem retirar o fone de ouvido. Dá para você bisbilhotar a conversa alheia e simplesmente responder a um colega sem o incômodo de tirar e colocar o fone. Uma coisa que eu senti falta foi um recurso de desligamento automático, porque teve um dia que eu deixei o fone de ouvido ligado no trabalho, esqueci de desligar, cheguei no dia seguinte pronto para ouvir minha musiquinha e não tinha bateria mais. Agora sobre o som. Se você é uma pessoa que gosta de um fone que prioriza graves, talvez o Evolve 75 não seja para você. A prioridade cai muito mais sobre os agudos e um pouquinho mais para os médios. Então nem todo tipo de música vai ficar boa nele. Eu, por exemplo, gosto muito de escutar música eletrônica e eu já acho que o Evolve 75 não é o fone ideal para isso. Para ter algum mínimo de destaque nas batidas, é necessário que você coloque o volume lá no alto. Mas o resultado ainda não fica muito bom, porque os médios e os agudos se sobressaem ainda aos graves. Por exemplo, uma música que eu gosto muito do Tame Impala, que chama The Less I Know The Better. É uma música que tem instrumentais muito bem definidos, com muita ênfase nos graves. Então, ouvindo essa música, você deixa de ter um destaque na parte instrumental, que é mais grave, e passa a prestar um pouco mais atenção nas vozes, que são mais agudas. É um fone de ouvido bem pensado para voz. Então, para você, por exemplo, que gosta de música pop, talvez não seja o fone ideal. Agora, a prioridade de voz faz bastante sentido por ser um fone pensado para o ambiente de trabalho.
Isso porque o Evolve 75 tem certificação Skype for Business e ele realmente é muito bom para você utilizar em conferências e outras reuniões de trabalho remotas. As ligações são muito claras e o áudio do microfone fica bem satisfatório. Se você quiser saber como é realmente a gravação de um áudio do Evolve 75, vai lá no Tecnocast e escuta o episódio 135. A minha participação foi inteiramente gravada com esse produto. Agora, o cancelamento de ruído ativo, posso dizer que é muito bom. Na verdade, é um dos melhores que eu já utilizei até hoje. Principalmente porque o fone é bastante confortável. Não é aquela concha como no Bose Quiet Comfort 35. Então você consegue utilizar o fone por várias horas seguidas, sem nenhum incômodo, sem a orelha ficar suando e nem nada do tipo. Então você deixa de ouvir barulho de ar-condicionado, barulho de tecla, às vezes até o telefone que fica na sua mesa. Então se você realmente precisa de concentração, é bem legal. Você consegue ativar e desativar o recurso de cancelamento de ruído ativo, que é também muito legal, não existe em todos os fones. E é uma forma bastante fácil, basta apertar um botão, não precisa recorrer a nenhum aplicativo nem nada do tipo. Aliás, a Jabra até disponibiliza gratuitamente algumas músicas para te ajudar a concentrar. Não foi muito do meu gosto, eu prefiro trabalhar ouvindo trilha sonora de The Sims, mas vai que você gosta. Agora, a bateria. Trabalhar com um fone de ouvido sem fio traz um conforto muito grande. Você consegue girar, atender, às vezes até beber uma água sem precisar e continuar ouvindo sua música. Mas tudo isso tem um preço, que é a bateria. E nem sempre a bateria é boa. Ainda bem que no caso do Evolve 75, a duração é bastante satisfatória. A promessa da Jabra é de até 15 horas de música contínuas. E provavelmente dá por aí mesmo, porque eu utilizei o fone por 2 dias de trabalho e a bateria não arregou. Você consegue visualizar a quantidade de bateria restante através do LED indicador no próprio fone e também em smartphones Android e iPhone através do menu do Bluetooth, por lá tem a porcentagem e tudo mais. E a bateria demora cerca de 2 horas para carregar de 0 a 100%. E você consegue utilizar o fone também enquanto está carregando. Então, para um ambiente de trabalho também não é nenhum problema, porque você sempre vai ter uma tomada por perto. Agora, será que vale a pena? Bom, se você precisa de realmente algum fone de ouvido para melhorar sua produtividade e tem um orçamento para isso, o Evolve 75 realmente é adequado para isso. Mas não é um fone de ouvido também que eu recomendaria para qualquer pessoa, justamente por conta da prioridade cair muito mais sobre os agudos e médios do que para os graves. Não é impossível ouvir qualquer tipo de música no Evolve 75, ele só dá um destaque um pouco mais para voz do que para instrumentos. Para você utilizar numa conferência é realmente muito legal. E outra coisa é que quando eu procuro um fone de ouvido, a versatilidade é um dos pontos principais. Por exemplo, se você gosta de ouvir música pop, talvez seja mais prudente optar por um modelo que não recaia tanto assim sobre os médios e agudos. O outro ponto negativo, também falando em versatilidade, é o fato do microfone não ser removível. Na minha opinião, sair na rua com headphone já não é uma experiência muito confortável. Com um headphone que tem um microfone não removível, também não fica esteticamente agradável. Eu, por exemplo, não me vejo utilizando um fone de ouvido como esse no avião. Nem é também pela questão dos agudos e dos médios, mas sim pelo design, que realmente é um fone de ouvido esquisito para se utilizar em público. Mas tem um fator também que você deve considerar, que é o preço. Hoje em dia o Evolve 75 está custando em torno de R$2.000, não é um fone nada barato, mesmo comparando com outros fones de ouvido top de linha de outras marcas com cancelamento de ruído ativo. Então, se você tiver esse dinheiro para gastar e realmente necessita de algo para te ajudar com produtividade, pode ir numa boa. O Evolve 75 é um fone de ouvido excelente, com qualidade muito boa, mas é um fone realmente para usos bastante específicos. Se você viajar aos Estados Unidos, o Evolve 75 já custa mais barato. É possível encontrá-lo na casa de $180. Mesmo com dólar alto, é bem mais barato do que aqui. Bom, e esse foi o review do Evolve 75. E aí, o que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tecnoblog, principalmente se você estiver vindo pelo site, tem sempre conteúdo novo por aqui. Um abraço e tchau, tchau!